Seguinte, hein? O lateral direito Marcelinho voltou a vestir a camisa do clube do Remo. Um empate sem gols contra o Cuiabá. Na verdade, foi o jogo que ele mais jogou, né? A gente tá vendo imagens dele aí na tela no treino do time azulino, né? Ele jogou 75 minutos contra o Cuiabá, mas antes ele vinha jogando um pouquinho menos, né? Porque ele tá retomando a confiança. Vale lembrar que no jogo contra o Operário, ele sai no intervalo. E muita gente não entendeu o porquê. Pensou até que ele tinha se machucado, tinha tido uma lesão, porque ele não estava assim tão mal no jogo. Mas depois o clube anunciou que ele teve uma dor, né, no peito, sentiu um desconforto, precisou fazer alguns exames cardiológicos e ficou de fora de algumas partidas. Marcelinho foi para a entrevista coletiva e finalmente falou sobre isso e sobre como ele anda se sentindo e sobre os exames que foram realizados. Vamos ouvir o lateral direito do Remo falando sobre o seu estado de saúde. Cara, no jogo contra o Operário eu fiquei, se eu não me engano, 2 jogos fora, né? Contra o Atlético Paranaense e CRB primeiro, né? Que eu senti um desconforto e depois fiquei contra o Volta Redonda, que eu tava suspenso. Eu acho que eu fiquei naquela ansiedade de voltar a jogar logo, né? Porque eu não gosto de machucar, não gosto de... E contra o CRB eu fiquei fora. Eu não sei se isso afetou, né? Contra o Operário eu fiz um bom primeiro tempo e senti uma dorzinha do lado direito e tal, tava um pouco estranho. Então eu já fiquei preocupado e logo em seguida pensei que fosse meu coração, né? Graças ao staff do Remo, né? Todos os médicos, fiz todos os exames, deu tudo normal. Só que isso ficou na minha cabeça, né? Então isso ficou me atrapalhando. Eu fiquei buscando ajuda, né? Eu faço terapia até para me ajudar. E graças a Deus estou melhorando, porque isso é muito difícil, né? Você lutar contra a sua mente, mas graças a Deus eu estou ficando 100%, porque é muito importante para estar dentro de campo ajudando o Remo. Pois é, tá aí o Marcelinho, isso mexeu com a cabeça dele. Michel Anderson, de fato, né? Ele tá fazendo terapia, como falou, e tá se recuperando, né? Porque ele chegou a falar em outro determinado momento de que hoje o mental é o que mais está atrapalhando ele, sabe? No sentido de conseguir ganhar confiança de volta para poder jogar sem aquele medo de sentir uma pontada, sentir uma dor no peito. Cara, e até tava conversando com uns colegas, a gente não vai aqui ficar especulando e tudo mais, mas alguns colegas falaram que, cara, pode ser algo de fato ali que do mental do jogador, algum problema ali, alguma questão de até mesmo de ansiedade que ele pode ter sentido em algum momento, e aí não tem porque nos exames tudo ok, então não é um problema ali mais grave em termos físicos, né? Então tem alguma questão que de fato o Marcelinho ele vai ter que recuperar essa confiança, porque, cara, claramente afetou ele. Eu até falei, foi uma discussão da gente naquele jogo até contra o Atlético. Pô, dá pra gente entender o lado dele, mas isso não tem porque nos exames tudo ok, então não é um problema ali mais grave em termos físicos, né? Então tem alguma questão que de fato o Marcelinho ele vai ter que recuperar essa confiança, porque, cara, claramente afetou ele. Eu até falei, foi uma discussão da gente naquele jogo até contra o Atlético. Pô, dá pra gente entender o lado dele, mas isso não quer dizer que a gente não pode criticar a atuação dele. E se ele não tá se sentindo bem pra jogar, avisa e bota outra pra jogar. Porque acaba afetando ele, acaba afetando o Remo, pode virar uma bola de neve, pô, o cara tá sem confiança. Entra, joga mal, fica sem confiança, fica nessa bola de neve, aí é pior pra ele e pior pro Remo. Mas aí é o seguinte, Matheus, é difícil você também tirar o cara, né? Eu acredito que, dependendo do jogador, pode até tirar mais a confiança do cara, né? Ele ficar sem jogar. Mas ele saiu jogando muito mal, João. Mas eu sei, Atlético, mas aí a confiança também volta quando o cara tá em campo. Quando o cara sente que ele dá conta de verdade. Ou não. Porque quanto mais ele fica fora de um jogo de verdade, mais ele pode ficar com a cabeça assim pensando, pô, será que eu consigo de verdade? Será que eu consigo de novo? Mas tem o outro lado, porque se ele vai jogar mal, sofre críticas, e aí?
vai ficar pensando, vai ficar nessa bola de neve na cabeça do cara. Tanto que, pô, o Richarlison, um tempo desse, foi um exemplo. O cara teve que parar de jogar porque ele sentiu que ele tava com algum problema. Então, acho que é uma condição que o Remo tem que ver. Pô, dá pra continuar e dar um tempinho pro Marcelinho de fato ver o que é isso, qualquer coisa tratar logo. Se for baseado na terapia, dá esse espaço a mais pra ele. Dá, porque eu tenho um Pedro Costa. Agora, o Remo ele acaba de se livrar do Thales, o Cadu vai pro Botafogo e acaba perdendo jogadores da posição também, que acaba aumentando ainda mais a pressão do cara. A minha preocupação é o Remo se forçar a colocar o Marcelinho e o Marcelinho se forçar a colocar em campo não tendo a condição. Pode melhorar a confiança dele se ele jogar bem? Pode, mas o que aconteceu nos últimos jogos? Ele não jogou bem. Mas aí é que tá. Eu ainda acho que é mais fácil você recuperar a confiança do cara no campo. E pode ser até meio que colocando ele aos poucos, colocando ele com uma progressão. Mas eu quero te ouvir também, Michel, porque é o seguinte, a gente teve o exemplo do Paysandu hoje dias atrás, que ficou bastante na mídia até por contratar a psicóloga, uma profissional que o clube já não tinha há algum tempo. O Remo já tinha psicólogo e está sendo colocado para os jogadores estar à disposição dos jogadores, e aparentemente está melhorando, né, a cabeça do Marcelinho, porque ele não foi mal contra o Cuiabá. Porque o que acontece, e a gente está tendo até o mesmo caso do lado do Paysandu agora com o Diogo, né? O Diogo está passando por isso também, né? São sintomas diferentes, mas a parte mental, o trabalho na parte mental, né, que acontece na mente do atleta é semelhante. E aí quando você diz assim, é mais fácil você colocar o jogador em campo, recuperar ele, a confiança, que acaba encurtando esse caminho, né, do que tirar ele e botar uma pressão em cima dele. Isso tem fundamento, porque o que acontece? O jogador, ele pensa diferente, muito diferente da gente. Então, o jogador, ele acaba se cobrando demais para poder dar o resultado para o clube, para poder dar uma satisfação para a torcida, para render, e para não dar espaço para o companheiro dele que está ali voando, tentando pegar a vaga dele. Então, por ser muito competitivo, o jogador às vezes prefere ir para campo com o problema do que ficar de fora e no chinelinho, entendeu? Como a gente às vezes diz, né? Por um detalhezinho, o cara, não, vou ficar em casa, vou me cuidar e tudo mais. Não é por aí. Então, o jogador, nesse sentido, ele pede muito para poder ir para campo, né? E aí tem que ter esse meio termo para poder não atrapalhar também a carreira do atleta. E também tem isso, né? A expectativa é para ver se ele continua melhorando. O Marcelinho deve ganhar novamente a vaga titular do Remo contra a Chapecoense. Aliás, vai reencontrar a Chapecoense, né? O Marcelinho no próximo jogo esteve lá durante a última temporada. Mas você escalaria, o Michel Anderson, o Marcelinho titular nessa equipe? Cara, é muito relativo, porque também não tem uma ciência, uma solução só, né? O que o Matheus disse tem fundamento, o que você falou tem fundamento, vai muito de como o atleta tá, cara. E aí o treinador tem que ter essa sensibilidade de saber se ele vai conseguir ajudar de fato ou se ele precisa desse tempo. Mas como a gente está vendo esse caso acontecer agora na questão do Remo, o Paysandu já tem uma psicóloga, mas ainda é muito pouco, uma pessoa para cuidar de um grupo de 30, 40 pessoas, né? Então, você dar uma olhada com mais carinho para esse setor e estruturar esse setor para que você ganhe profissionais qualificados e consiga dar uma condição para esses jogadores trabalharem com mais tranquilidade e mais confiança, eu acho que os nossos clubes vão ganhar. Então, acho que dá para a gente dar uma olhada com mais carinho, fortalecer mais esse setor, porque a gente tende a contratar jogadores
que por vezes estão querendo mercado e que nunca atuaram em clube de massa. Então, o jogador por vezes sente aquela história de ter jogador de time grande, jogador de time pequeno. Então, se a gente conseguir estruturar isso o mais rápido possível e tratar a mente, porque essa geração funciona dessa forma, não tem jeito. Tem gente que acha que é frescura, que não tem nada a ver, que tem que ir lá jogar e pronto. Mas a gente sabe que hoje essa parte mental realmente ela atrapalha. Então, se nossos clubes se atentarem, fortalecerem esse setor dentro do ambiente, né, eu acho que a gente vai ganhar bastante.